Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para as atividades de quinta-feira? Bora lá? Hoje tem atividade do livro de matemática, que é esse livro aqui, o azulzinho, lá na página 12 e 13. Meu livro é diferente porque é o livro da professora, mas é essa imagem que vocês vão ver aí no livro de vocês, tá? Eu vou ler e explicar direitinho para vocês o que é para fazer, tá bom? Vamos lá. Ordem crescente e ordem decrescente. Número 1. A expressão colocar em ordem pode ter muitos significados no dia a dia. Colocar algo em ordem equivale a organizar, arrumar, ajeitar. Observe a cena a seguir. E aí tem uma professora organizando uns alunos, né, perto de um ônibus, e tem um balãozinho de fala. Vamos organizar uma fila para vocês entrarem no ônibus. Por que será que a professora quer organizar uma fila? Para que a gente organiza uma fila? A gente geralmente organiza a fila para poder se ajeitar para entrar em algum lugar, né? Para ficar mais organizado, para não virar bagunça, não é mesmo? Como quando a gente vai entrar no refeitório da escola, ou como quando a gente chega na escola e vai entrar na sala de aula. Imagina se todo mundo da escola for ao mesmo tempo sem fazer fila. Vai ficar uma bagunça, não é mesmo? Essa atividade vocês não precisam responder aí, tá bom? Que a gente está conversando aqui. Letra B. Observe como ficou a fila das crianças. Observaram? Tem o desenho aí. Como a professora organizou as crianças na fila? Marque um X na resposta correta. E aí tem 3 frases com 3 quadradinhos ali no cantinho. Vocês vão marcar um X na resposta correta. Ela organizou uma fila ordenando as crianças da mais baixa para a mais alta? Ela organizou uma fila ordenando as crianças da mais alta para a mais baixa? Ou ela organizou uma fila alternando a altura das crianças? Façam um X na resposta correta, tá bom? De que outras maneiras a fila poderia ser organizada? Converse com os colegas e o professor. Como a gente não está na escola, não tem como conversar, né? Então, vou aqui conversar um pouquinho com vocês, qualquer coisa vocês me mandam um áudio falando o que vocês pensam também. Eu acho que ela poderia ter organizado também, do menor para o maior. Ela poderia ter organizado também por ordem alfabética, da chamada. Ela poderia ter organizado por idade. Ela poderia ter organizado também. Deixa eu pensar. De que outras formas, hein? Se vocês tiverem mais alguma ideia aí, manda um áudio pra Pro contando, tá? Depois vamos pra página 13. A gente vai só mudar o olhinho de lado, tá bom? Aqui do ladinho, a página 13. Número 2, lá em cima. Os números também podem ser colocados em ordem. Paula e Caio representaram os números de 1 a 9, pintando quadradinhos em uma malha, em um quadriculado. Observe como eles organizaram esses números em sequências. Aí tem o quadriculado da Paula e o quadriculado do Caio. E os números de 1 a 9 e de 9 a 1, né? Aí tem algumas perguntinhas. Letra A. Qual número é maior? 4 ou 9? Letra B. Qual número é menor? 8 ou 3? Letra C. Quem organizou os números do menor para o maior? A Paula ou o Caio? E letra D. Quem organizou os números do maior para o menor? A Paula ou o Caio? E aí tem um quadro que eu vou ler aqui para vocês. Esse quadro que está traçado de azul aí tem uma informação importante. Quando organizamos os números do menor para o maior, dizemos que eles estão em ordem crescente. Quando organizamos os números do maior para o menor, dizemos que eles estão em ordem decrescente. Depois que vocês fizerem a atividade do livro de matemática, tem mais umas atividades aqui para vocês fazerem no caderno, tá bom? Vamos lá. Pausa o vídeo aí se você ainda não terminou do livro. E vamos para a atividade 2. Aqui para vocês fazerem no caderno. Essa até eu fiz, vocês podem ver aí. Vocês se lembram que na atividade da semana passada,
A Pro fez um mapa da nossa sala de aula, como se estivesse vendo tudo de cima? Pois é, agora é a sua vez de ver como se fosse a lâmpada, vendo tudo de cima. Primeira coisa, vocês vão escolher um cômodo da casa. Segunda coisa, imagine que você está vendo tudo de cima. Terceira coisa, no seu caderno faça um desenho indicando onde está cada móvel, portas e janelas. E a quarta coisa que até a Pro fez, e aí tem a foto para vocês verem. Eu fiz como se eu fosse a lâmpada da minha sala. E aí eu indiquei, né, coloquei a forma da minha sala e indiquei o que estava onde. Como que eu tava vendo, né, essa sala. Aí eu coloquei o banco, que eu tô sentada agora, inclusive, a mesa, que eu tô aqui, e na minha frente estão, do lado de cá, a porta, o sofá, tem a janela aqui do lado, tem uma estante de livros, mas é como se eu estivesse vendo tudo lá de cima. Vocês podem olhar aí como uma inspiração para vocês. Depois que vocês fizerem esse desenho, tem algumas sílabas para vocês desembaralharem para poder escrever partes de uma casa. Desembaralhe as sílabas para descobrir palavras. São todas partes de uma casa. Escreva cada palavra no seu caderno. Aí tem lá: re, pa, de, lha, te, do, tá, por, né, lá, já, tô, te. Mas isso não é a palavra que a gente conhece, né? Tem que desembaralhar as sílabas para escrever a palavra correta. São todas partes de uma casa, tá bom? Depois, a gente tem um poeminha. Complete o poema com as palavras que rimam. Preste atenção para não colocar os animais no lugar errado. Escolha as palavras do quadro. Coloquei 4 palavras e tem um poema aí para vocês completarem. Um poema geralmente tem estrofes, que são aquelas partezinhas assim do poema, e tem versos. Cada linha de um poema a gente chama de verso. E aí tem alguns versos nesse poema que estão faltando palavrinhas. E aí vocês vão ter que escolher lá daquele quadro as palavrinhas para poder colocar no poema para completar ele com as rimas. A maioria dos poemas tem rima. Lembram o que é rima, né? Quando o finzinho da palavra tem o mesmo som. São palavras que rimam. Vou ler o poema para vocês. Aliás, vou ler antes as palavras do quadro. As palavras são abraço, tubarão, pato e leão. Vamos lá. Era uma casa muito legal. Em cada porta tinha um animal. Em uma das portas havia um portão. Dentro do quarto morava o... Próxima estrofe. Na cozinha encontrei um aquário bem grandão e dentro dele estava o... Tem que rimar. Próxima estrofe. No mesmo aquário morava o peixe palhaço, que estava triste e só queria um... Rimou, né? E a última estrofe. Na porta para o quintal, bem perto do mato, vi conversando a galinha e o... Coloquem aí a última palavrinha. E por último, para a gente finalizar o dia, ainda tem o treino do alfabeto minúsculo no caderno, né? Mas antes tem uma atividade super legal. Quando a gente muda uma letrinha, a gente já pode escrever uma outra palavra. E aí eu coloquei algumas letrinhas para vocês irem trocando aí, para ver que palavra que forma. Olha só. Veja só como mudando só uma letra, podemos escrever as palavras diferentes. No seu caderno, escreva as palavras preenchendo a lacuna cada vez com uma letra diferente. E aí coloquei um exemplo para vocês. Tem as letrinhas L, R e S. E aí tem um tracinho, né, pra gente preencher com essas letrinhas. E UA. Se eu coloco L, fica lua. Se eu coloco R, fica rua. E se eu coloco o S, fica sua. Perceberam que uma letrinha só mudou tudo? Pois é, vocês vão fazer a mesma coisa com M, P e G, tem a lacuninha escrito ato. S, B e M, tem um pedacinho escrito ala. Tem que completar para formar a palavra.
T, R, F e IO. Tem lá o espacinho e IO. Usando essas 3 letrinhas, quais 3 palavras que formam? E depois tem as letras F, M e L. Tem um espacinho e escrito EIA. Se eu colocar essas 3 letrinhas, cada hora uma letrinha, quais 3 palavrinhas novas que a gente forma? Vocês vão descobrir um monte de palavrinhas aí. Depois é super legal a gente brincar de ficar trocando as letras para ver se forma outra palavra. E por último, treinem o alfabeto minúsculo, tá? No caderno de vocês, que vocês vão encontrar bastante o alfabeto minúsculo nos materiais de leitura. Embora a gente não escreva muito com o alfabeto minúsculo, muitos materiais de leitura têm o alfabeto minúsculo pra gente ler. Inclusive, nos nossos livros, mais pro fim do ano, vai ter bastante das letras minúsculas, tá bom? Então, treinem aí. Por hoje é só, turma. Se tiverem alguma dúvida, me chama, tá bom? Um beijo e bons estudos!